Fala pessoal, em nossa última aula, nós começamos a estudar o segundo governo Vargas, só para fazer aquela velha revisão, lembrar vocês que Vargas concorreu, à presidência em 1950. Eu destaquei para vocês que Vargas fez uma série de alianças estratégicas, principalmente com estados muito fortes, no intuito de garantir essa eleição. Alianças com o PSD, que era o partido elitista, alianças com próprios membros da União Democrática Nacional, que eram oposição ferrenha a Getúlio Vargas. Nós tivemos uma eleição polarizada aí por três nomes, um candidato do Vargas pelo PTB, o Cristiano Machado pelo PSD e o brigadeiro Eduardo Gomes pela UDN. Aqui a gente tem números absolutos de votos, para que você veja como foi importante Vargas fazer aliança com o PSD e lançar Cristiano Machado como candidato a presidente, porque a candidatura de Cristiano Machado nada mais era do que para atrapalhar a candidatura do Eduardo Gomes, conforme eu lhe disse na aula passada. E aí, se você, por exemplo, contabilizar os votos de Cristiano Machado, se ele não tivesse concorrido com os votos do Eduardo Gomes, eles suplantariam os votos de Getúlio Vargas. E aí Eduardo Gomes sairia talvez vencedor dessa eleição. Mas como Vargas foi bastante articulado, bastante sagaz nessa questão política, acabou vencendo a eleição. Vai ter um governo tranquilo? Não. Não vai ter um governo tranquilo, principalmente pela ação da UDN e desse jornalista, que eu mostrei a vocês o porquê que ele é chamado de Corvo, do Corvo Carlos Lacerda. Então a gente tem aí a grande oposição, a oposição ferrenha de Carlos Lacerda. Destaquei para você que, sob o ponto de vista econômico, a gente vai ter uma queda de braços entre dois lados, um lado que a gente vai chamar de nacionalista ou estatista, vamos botar um gol aqui para ficar a coisinha mais organizada, e do outro lado você vai ter os liberais, aqueles que defendem a abertura de mercado, ou como eram chamados pelos nacionalistas de entreguistas. Vargas, em sua política nacionalista, e tentando diminuir a influência desse capital estrangeiro, estabelece a campanha do Petróleo é Nosso, uma iniciativa popular. O objetivo é claro, botar o povo, ou fazer com que o povo pressionasse o Congresso para a aprovação da criação da Petrobras. E a gente destacou, inclusive aqui, nessa briga de interesses entre entreguistas e nacionalistas, a criação de uma empresa nacional que de fato visasse a consolidação de uma grande riqueza na mão do Estado, ou as 7 irmãs que dominavam o petróleo mundial e que também estavam de olho na exploração do petróleo brasileiro. Acaba que a Petrobras é criada dentro dessa proposta nacional desenvolvimentista, e Vargas inclusive chega a deixar pronto o esboço para a criação de uma outra estatal em um outro setor de recursos estratégicos, que é a energia, que foi a Eletrobras, mas que acabou não sendo criada. Aqui está a clássica foto de Getúlio. Beleza. Temos uma oposição velada estrangeira? Temos. Principalmente de quem? Os Estados Unidos. Lembre-se que os americanos estão em plena Guerra Fria, e como estão na Guerra Fria, nessa queda de braços com a União Soviética, se envolvem em uma guerra na Ásia, que foi exatamente a Guerra da Coreia, atritos entre o lado capitalista e o lado socialista. Os americanos passam a gastar muito com a guerra e também mudam o eixo, mudam o foco do processo. Para eles, a América Latina, nesse momento, não era tão importante. O eixo de combate do comunismo deveria agora se concentrar na Ásia, por conta da Guerra da Coreia, e também por não concordarem com essa política getulista, vão acabar deixando o governo de Vargas em uma situação bem complicada. Então aí você tem esses elementos externos, além de uma elite brasileira que começava a se incomodar bastante, porque à medida que se fala em retirar investimentos estrangeiros do Brasil, isso mexe ou prejudica muito grupos poderosos aqui dentro do Brasil, que tinham grandes interesses ligados a empresas ou à exploração de riqueza dessas empresas. Vamos só destacar que são grupos nacionais que passam a fazer oposição a Vargas. Então Vargas vai ter aqui grande dificuldade nesse processo,
E Vargas, claro, vai ter tudo isso sentido nas ruas, né, na economia e, consequentemente, com respaldo ou respingo na política. Né? Vamos lá, vamos entender por quê. Primeiro porque você tem uma crise econômica, que vai estar ligada a uma crise política. Certo? Vargas, enquanto sofria grandes ataques, a principal forma de tentar reverter a situação para ele era a crise econômica. Ele tinha herdado do governo do Dutra, e é preciso que se diga, né? A gente precisa destacar aqui, ó, ele herdou do governo Dutra a inflação em crescimento, o déficit da balança comercial por conta daquela política de Dutra de abrir a economia brasileira aos produtos americanos, né? E dificuldades de manter os gastos públicos. Então, tudo isso aqui vai, além, claro, dos endividamentos, né, que Dutra fez por conta daquele desastroso plano Salto. Então, é preciso que se enfatize essa questão, né, de que ele vem enfrentando aqui dificuldades, né, do governo Dutra, e que ele não herdou, esse não saiu do governo dele. Na verdade, o que nós tínhamos é que o custo de vida do povo brasileiro vinha aumentando consideravelmente, principalmente agora no governo de Getúlio. E aí, quando a gente fala em aumento do custo de vida, a gente fala que a questão da inflação ela está subindo. Lembre-se que inflação elevada reduz o poder aquisitivo do trabalhador. Consequentemente, se ele tem menos poder aquisitivo, ele passa a ter um custo de vida muito maior para se manter. Né? Então, além desse agravante, né, da inflação elevada que corroía o salário dos trabalhadores, os trabalhadores também não tinham um reajuste salarial desde 1943. Então, o salário mínimo, que era realmente muito bom, no Estado Novo, Getúlio Vargas chegou a fazer do salário mínimo o equivalente a comprar 10 cestas básicas, ou seja, o pobre ele podia não ter grande luxo, mas ele comia bem. Né? Agora você se via numa situação bem complicada. E aqui eu trago alguns indicadores econômicos para mostrar isso. Se você olhar a inflação em 1950, ela é de 12%, em 51 ela se manteve, em 52 ela se manteve, mas agora em 53 ela pipoca, ela vai para 20% e chega a 25%, certo? No ano de 1954. Enquanto as receitas do governo não subiram praticamente nada, né? Por várias razões. O café estava em baixa, né? Dificuldades em exportar, e as despesas, ó, se você olhar 51 até 54, você vai ver que essas despesas vão crescendo, enquanto as receitas, né, não acompanham, gerando o quê? Um déficit público, um déficit, né, nas contas entre aquilo que arrecada e aquilo que gasta por parte do governo, além, né, da balança comercial que vinha dando sobressaltos. Em 52 ele teve um desastre de balança comercial, se recuperou em 53, caiu de novo em 54. Né? O Brasil também tem problemas de pagamento da sua dívida externa, então todos esses elementos acabam levando, certo, a um processo de instabilidade econômica muito sério, claro que vai refletir no povo. Lembre-se que o povo, antes de mais nada, ele pensa em comer, pagar a conta e trabalhar. Então, se há uma conjuntura externa, se há um problema, ele não está nem aí para isso. E aí, os sindicatos que Vargas tanto combateu na época do Estado Novo, mas que agora não pode combater durante um governo democrático na qual ele foi eleito e prometendo ao trabalhador conquistas, começa a exigir realmente, certo, uma política salarial mais contundente que tirasse o trabalhador dessa dificuldade. E o destaque vai para dois movimentos no mês de março de 1953, que a gente chama de Marcha das Panelas Vazias, né, que foi realizada né, com grande participação popular, né, e também a greve dos 300 mil, que parou grande parte do sistema produtivo brasileiro, principalmente nos grandes centros, em São Paulo e Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então nós temos aqui, certo, Vargas sendo pressionado pela primeira vez, né, depois de tanto tempo. Esse é o grande sinal. Né? Ele estava perdendo exatamente o apoio daqueles que sempre lhe deram apoio, que sempre lhe consideraram o pai dos pobres. Na tentativa de tentar impedir, né,
esse tipo de política, Vargas vai nomear como ministro do Trabalho um populista que tinha grande facilidade de negociar com os trabalhadores, que estava bem envolvido dentro do sindicato, que vai ser um dos grandes protagonistas até o golpe militar. João Belchior Goulart, né, vai ser nomeado ministro do Trabalho, né, e a gente tem, a partir da indicação de João Goulart, Vargas acreditava que podia haver um processo de negociação mais tranquilo em relação à questão salarial. A situação realmente era muito ruim, isso aqui não precisa, né? A gente pode tirar aqui, aí a gente já tem aqui os que eu já tinha falado para vocês, né? O preço elevado no café deixou a nossa balança de certa forma positiva, mas, né, acaba que o governo tivesse que gastar cada vez mais com importação de bens de consumo, o que fez com que a economia terminasse com saldo negativo, conforme eu mostrei a vocês no gráfico anterior. Outro fator importante é que tinha acabado de ser eleito nos Estados Unidos um presidente que não gostava da América Latina, certo? Ele dizia que não era o caminho para os investimentos americanos, que era só jogar dinheiro fora, e claro, o Brasil acaba sofrendo aí impacto com a redução considerável dos investimentos. E aí vem a danada da questão do salário mínimo. João Goulart negociou com os sindicatos, ouviu os sindicatos e resolveu tomar uma atitude extremamente irresponsável. Ele propôs um aumento no salário mínimo de 100%. Isso, claro, ganharia o apoio popular de forma contundente. E ele anunciou essa proposta do governo sem consultar Vargas, né? E aí houve uma pressão engrandecida contra esse aumento, não só das classes mais altas que iriam pagar o salário mínimo, mas principalmente os militares. Os militares, o que tem a ver com a questão do salário mínimo? Aí é que está o problema. Os militares, que também vinham sem reajustes, se o aumento do salário mínimo saísse em 100%, os militares passariam a ganhar menos do que um trabalhador. E isso foi visto pelos militares como uma desonra completa, certo? Enfureceu os militares exatamente por isso, porque eles passariam a ganhar menos que um trabalhador comum. E os militares não aceitavam por se considerarem um cargo especial, né, de defesa da pátria, aquela questão toda. Além da imprensa e da UDN, que dizia que Vargas estava tomando manobras populistas para esconder uma série de irregularidades dentro do seu governo. Então Vargas começa a ter essa pressão muito grande e, devido a essa antecipação de João Goulart de querer fazer as coisas sem consultar Getúlio Vargas, ele acabou demitindo João Goulart do Ministério do Trabalho, mas pasmem, ele achou a proposta interessante, já que ele tinha tantos inimigos, ele poderia ganhar o outro, né? Podia ganhar o povo, né? Ter o povo ao seu lado. Isso acabou fazendo com que Vargas acabasse mantendo o aumento, né, do salário mínimo em 100%. O povo vai às ruas celebrar Getúlio novamente, mas aí ganha inimigos cada vez mais fortes. E é nessa crise política que o seu grande adversário, que morava na rua Toneleiro, que morava no Rio de Janeiro e fazia essa oposição velada a Getúlio, que era o Carlos Lacerda, né, acabou sofrendo um atentado este que vai refletir diretamente em Getúlio. Lacerda vinha acusando Vargas de tentar uma manobra para formar um pacto comunista na América Latina, que ele chamava de Pacto ABC, Argentina, Brasil e Chile, iriam se juntar para formar uma grande comunidade vermelha, né? E aí a elite brasileira começa a ficar cada vez mais reticente com Getúlio. A onda dessa história do comunismo estava em alta por conta dos Estados Unidos, né, e da proposta de um senador americano chamado Douglas MacArthur, né, que passa a combater o comunismo. O comunismo estava se filtrando em todo canto e acabando com tudo, né? E aí Vargas vai ser acusado, inclusive, de tentar articular esse pacto com esses dois países. Lacerda tenta mostrar que o governo era um mar de lama de irregularidades e busca uma proposta de impeachment para derrubar Vargas. Essa proposta acabou sendo rechaçada, né? sendo derrotada.
E a crise por conta do salário mínimo acabou levando os militares a escrever um manifesto. 82 coronéis do Exército Brasileiro escreveram a Vargas dizendo que, né, não aceitavam essa história do salário mínimo, que não condizia, ou seja, está deixando uma mensagem bem clara, né, de que o Exército está contra esse processo. E aí acontece o pior, né? O Carlos Lacerda, que morava nessa rua Toneleiro, no dia 5 de agosto de 1954, quando chegava em casa com seu filho, vai ser abordado por homens armados, né, que vão atirar em Carlos Lacerda e no major que fazia a sua segurança pessoal. Ele era major da aeronáutica. Esse atentado acaba gerando um tiroteio, e nesse tiroteio Carlos Lacerda é ferido no pé e o major Rubem Vaz é assassinado, né, por um desses homens, que ainda fere um vigilante de rua e fogem num táxi. As investigações vão começar a acontecer. No meio dessas investigações você tem um inquérito em paralelo que a aeronáutica fez, porque tinha matado um major da aeronáutica, e olha só quem era o chefe da aeronáutica: Eduardo Gomes, adversário de Getúlio Vargas. Carlos Lacerda começa a pressionar Vargas pela televisão, exigindo a sua renúncia, aquela coisa todinha. E quando as investigações se aprofundam, acabam chegando a os nomes de Climério e de Alcino dos Anjos, que eram homens que pertenciam a uma ligação muito direta com a guarda pessoal de Getúlio Vargas, com o guarda principal de sua segurança, o Gregório Fortunato. E depois das investigações acabaram descobrindo que também havia uma ligação com Lutero Vargas, que era o filho mais velho de Getúlio, e que Vargas acabou sendo incriminado nessa questão. Ele nega contundentemente, Lacerda bate em cima. Ele estava querendo proteger o irmão, que era um assassino, e que o seu governo era esse mar de lama, e que seus homens estavam envolvidos no atentado que tentava calar a sua boca, né? E realmente a crise fica realmente insustentável. Há muita polêmica em relação a esse atentado. Muitos dizem que o próprio Carlos Lacerda fabricou essa história do tiro no pé, porque uma arma 45 com um tiro no pé dilaceraria o pé dele. E ele aparece nessa foto sendo carregado por policiais da aeronáutica, com o pé engessado, o gesso não cabe em tiro. Então tem toda uma questão, né? E essas denúncias, né, acabam respingando muito sobre o governo de Vargas, e vem toda uma conjuntura política que vai levar ao seu suicídio. A gente não vai entrar nessa questão, até porque eu preciso falar sobre isso de forma mais direta na próxima aula, né? Nós vamos falar sobre essa crise do suicídio, como foram esses meses, né, entre o suicídio e a eleição de Juscelino Kubitschek, e colocar Juscelino Kubitschek no poder. Nos aproximamos cada vez mais do final do nosso conteúdo, né, de História do Brasil, mas deixando aí cada vez mais emocionante a história. A gente fica por aqui, né, com essa saga aí de Getúlio Vargas e da sua crise política enfrentada, né, nessa queda de braço contra o Carlos Lacerda, que vai fazer com que Vargas saia da vida e entre para a história. Valeu, um abraço e até a próxima aula.